Enfim, tudo bem com vocês? Vou passando aqui agora para a gente fazer a correção dessa atividade que eu passei para vocês. Alguns de vocês, eu tenho certeza que procuraram resposta na internet, isso não tem problema, é uma ferramenta que a gente vai utilizar, é óbvio. Mas vamos lá. Começando pela número um. Uma política foi sendo aos poucos colocada em prática desde 1919 pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Não intervir, porém, conter o bolchevismo. Formaram uma barragem contínua, apoiando-se no exército polonês e no exército romeno. Era o primeiro esboço do mais tarde chamado cordão sanitário. Então vocês observem que o gabarito vai ser a letra E, né? E aí, por que a letra E? A consolidação da Revolução Socialista na Rússia Soviética. O historiador alude implicitamente à irrelevância da Revolução Russa nas relações internacionais? Não, olha, conter o bolchevismo, porém conter o bolchevismo. Então, quando a gente tem aqui a ideia do bolchevismo, nós podemos fazer uma ligação entre ela e a ideia de Revolução Russa. Já disse para vocês isso em outras aulas. Quando vocês ouvirem falar sobre Revolução Russa, alguns autores vão falar em Revolução Socialista, vão falar em Revolução de 1917, e aqui nesse caso o autor James Jacques Becker vai tratar o termo bolchevismo. Então, para evitar a expansão do bolchevismo, para evitar a expansão da Revolução Russa no mundo, foram criados alguns novos países. E aí esses novos países, a criação desses novos países foi chamado de cordão sanitário. Então aqui o termo que aparece. Cuidado com isso, muito cuidado mesmo com isso, tá? O termo cordão sanitário, nesse sentido aqui, ele não é um termo que foi utilizado sem nexo, pelo contrário, a ideia é quase se fosse um vaso sanitário, porque se considerou as ideias socialistas como uma forma de lixo. E esse lixo precisava ter um local específico para ser jogado e evitar com que toda a incidência do cheiro, toda a incidência do problema, ela se propagasse para outros países. Por isso, está bem claro aqui no texto de vocês, uma política foi sendo aos poucos, aos poucos. E aqui nós temos 2 anos depois que acontece a Revolução Russa. Então, aconteceu em 1917 e a Revolução Russa, como nós já dissemos aqui, já foi dito para vocês em outros momentos, ela é marcada essencialmente por uma revolução camponesa e operária. Então, a partir daí, nós temos a lógica. O que é, de fato, a Revolução Russa? É uma pergunta que, inclusive, eu fiz aqui um pouco mais embaixo para vocês, lá no número 8. O que descreva e explique de fato o que foi a Revolução Russa. Esse aqui é uma das respostas, né? Poderíamos ser várias respostas, mas pegando o gancho aqui com a número um, foi uma série de conflitos, uma série. Então vocês assistem séries na Netflix, assistem séries em outros programas e outras plataformas e sabem que séries elas têm um tempo de duração e depois ela não se encerra naquele momento, ela vai para mais tempo. E aqui é a mesma lógica. Foi uma série de conflitos iniciados em 1917 que derrubou o Império Russo e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra, a Rússia tinha uma grande massa de operários camponeses trabalhando. Então, o que foi a Revolução Russa, professor? O que foi? Não estou entendendo. A Revolução Russa foi o fim do czarismo, tá? Se vocês quiserem guardar de uma forma bem mais simples, e aí eu posso colocar aqui para vocês, né? Foi o fim do czarismo barra absolutismo. E aí, se você não estiver entendendo mais o que é absolutismo, é um problema. Tem que voltar lá no conteúdo anterior, lá principalmente no oitavo ano. Absolutismo é um tipo de governo, tá certo? É um tipo de governo caracterizado pelo poder
ou pela concentração do poder nas mãos de um ou mais pessoas de maneira total ou absoluta. Mas eu não estou entendendo o absolutismo. É uma definição muito simples. Seria hoje, quando nós olhamos para nosso estado Brasil, União Brasil, nós temos aqui a chamada Federação Brasileira, que é composta por 26 estados mais o Distrito Federal. Cada estado tem o seu governador e cada estado tem o seu poder legislativo. E nós estamos debaixo de um chefe de estado e debaixo de vários poderes, de um poder legislativo. Isso representa que nós não temos um único poder, não é de uma só pessoa ou de um grupo pequeno que deriva o nosso poder. No nosso caso, nós vivemos um modelo republicano constitucional. Então, a nossa fonte de poder é a Constituição. Nesse caso aqui, o absolutismo, a fonte de poder é o chefe de Estado ou a figura iminente que está ali como chefe de Estado ou um grupo que está próximo a ele. Na Rússia, esse modelo absolutista ele era chamado de czarista. E em 1917 ele caiu. Isso foi a Revolução Russa. Só que nós tivemos o efeito dessa revolução. Então, o efeito, para além de simplesmente a derrubada do czar, nós vamos ter o surgimento de governos como o de Lenin, o de Stalin e o próprio surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? Então, respondendo aqui a questão número 1, quando ela fala sobre, voltando um pouco, me acompanhe, por favor, quando ela fala uma política foi sendo aos poucos em prática, colocada em prática desde 1919, vencedor para conter o bolchevismo. O bolchevismo aqui não se trata, por favor, senhores, não se trata de falarmos sobre czarismo. O momento em que já há bolchevismo, caiu o czarismo. Desde 19 já não há mais czarismo, tá? 1917 cai o czar. Caiu o czar, acabou o absolutismo. O que vai surgir na Rússia? Um novo modelo político chamado socialismo, certo? Então, olha lá, as alternativas, voltando. Uma política foi sendo aos poucos colocada em prática desde 1919 pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Não intervir, porém conter. Está com a caixa alta, o propósito do autor, nem foi eu quem elaborei essa questão. Formar uma barragem contínua apoiando-se no exército polonês e no exército romeno. Era o primeiro esboço que mais tarde foi chamado de cordão sanitário. Tá? Então essa é a expressão. Outra dica, cuidado com isso, o historiador alude. Que palavra é essa? Ele faz alusão, ele faz referência. Então, se vocês tiverem tido dificuldade de interpretar, alude, fazer alusão ou referência. Como é isso? Por exemplo, eu cito uma frase e eu não dou a ela a autoria. Então aquela frase é minha. Alguém poderia falar, então é a frase do Wagner. Mas se essa frase já foi dita por alguém, eu preciso fazer alusão, eu preciso fazer referência. Por exemplo, uma frase que talvez vocês já ouviram, que é do Sócrates, foi atribuída a Sócrates, só sei que nada sei. Eu falo, olha, essa frase eu gosto demais dela, só sei que nada sei. Aí alguém fala, mas essa frase não é sua. E aí eu falo, não, é minha. Eu estou negligenciando o autor. Então a ideia de fazer alusão aqui é fazer referência. E aí ele faz referência a que momento aqui? Ao bolchevismo, gabarito de letra E. Número 2. Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista, na época em que ainda estava em Berlim. Foi uma discussão com o companheiro responsável pelo meu recrutamento. Ele ficou
desconcertado quando ele disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Eric John Hobsbawm, falecido já em 2012, salvo engano, muito bom historiador, de passagem. A afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês baseava-se na ideia de que qual a afirmação? Ele está afirmando que o comunismo não se limitava à Rússia. Ele está afirmando, essa é a afirmação. Cuidado com isso. Prestem atenção bem nas citações. O comunismo não se limitava à Rússia. Que comunismo ele está falando? E aí a gente vai lá para a questão que eu fiz com você também. A última. Defina e explique o que se entende por socialismo e o que se entende por comunismo. De uma forma bem simples mesmo, está colocado aqui uma resposta dizendo assim: socialismo é uma doutrina política e econômica. É uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada das classes sociais. Isso como doutrina política. Como conceito marxista, entende-se como uma fase anterior ao comunismo. E aí agora chegamos no comunismo. Então, eu tenho duas definições aqui. O socialismo pode ser entendido como sendo só um pouco, senhores, só um pouquinho para melhorar o design de vocês aqui. Então, voltando aqui. Vou voltar. Socialismo, eu vou até colocar ele com dois tópicos aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó. Não. Socialismo é uma doutrina, se eu colocar sob o ponto de vista político, do ponto de vista sob o ponto sob o ponto de vista político, pode ser considerado uma doutrina política. Olha lá, né? Uma doutrina política redundante. O primeiro olhar, então vamos lá. Primeira definição, vamos lá. Primeira, vou chamar ela de primeira. Primeira definição, fica mais fácil para nós. Pode ser considerada uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e distribuição mediante supressão da propriedade privada das classes sociais. Como segundo conceito, segunda definição, pode ser entendido como, sob o viés marxista, como uma fase anterior ao comunismo. Então tá. Então, precisa estar claro isso? Claro que sim, precisa estar claro. E o comunismo? O comunismo
é uma organização social, organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, caracterizada pela ausência total de Estado, com maiúsculo. Certo? Então, fazendo assim, nós fizemos o número 8. O que foi a Revolução Russa, 1917? Foi uma série de conflitos iniciados em 17, derrubou o Império Russo. Em outras palavras, também pode ser entendido como fim do czarismo. E definindo aqui o que foi de fato socialismo e comunismo. Socialismo é, por uma definição prática, uma doutrina política e econômica, e também pode ser entendido como uma fase, tá? Pode ser entendido como uma fase anterior ao comunismo. E aí, para finalizar, né, vou chamar isso aqui de letra A e chamar isso aqui de letra B, fica mais fácil ainda. O comunismo é uma organização, é um tipo de organização né, baseada, organização social, socioeconômica, vírgula, baseada na propriedade privada coletiva dos meios de produção, pela ausência total de Estado. Ok? E aí a gente volta na número 2, porque essas duas definições elas vão trabalhar muito bem aqui a questão. A afirmação estudante de Berlim, futuro historiador inglês, baseava-se na ideia de que as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados. Pelo contrário, senhores, um dos contextos que levou à Revolução Russa foi justamente o atraso no processo de industrialização. A letra B. Aqui ele vai falar de mais. Eu vou colocar sublinhado. Errado. Menos industrializado. Né? Ok? Então aqui, para ficar bem destacado para vocês, correto. Menos industrializado. Aqui ela é uma questão falsa. As rupturas sociais radicais inauguradas na Revolução Francesa deram origem aos regimes totalitários. Revolução Francesa, não. Revolução Russa. Correto seria Revolução Russa. Russa. O que faz a questão estar incorreta é o termo Revolução Russa. Ok? Letra C. O sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para os países dominados pelos europeus. Como assim, né? A pergunta que poderia ficar, como assim? Como assim? Por que essa aqui está incorreta? O sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução dos países dominados pelos europeus? Vejamos. Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista na época, Davi Berlim foi uma discussão com o companheiro responsável pelo recrutamento. Ele ficou desconcertado quando ele disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Ele está se referindo a Berlim, a Alemanha, já industrializada. A Alemanha já estava vivendo o processo de industrialização. E, no entanto, a revolução aconteceu num país atrasado. Ele fala que provavelmente o comunismo não vai dar certo nos países em que já estão avançados. Cuidado com isso aqui, hein? Cuidado. Muito cuidado nessa hora aqui, porque essa é a grande questão. Letra D. A vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos. O que seria isso? Vindos de movimentos camponeses. A revolução bolchevista deveria enfrentar questões de desenvolvimento econômico. Resposta certa, letra E. Sim. Número 3.
A Revolução Socialista na Rússia em 1917 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que derrubou o regime czarista. Faço uma correção aí no material de vocês, czarista. E estabeleceu o socialismo no país. Sobre o contexto sociopolítico anterior à Revolução, analise a seguinte afirmativa. Aqui na número 6, número... não trouxe, não sei. Mas nós trabalhamos em sala aquilo que levou à Revolução Russa. Então vejamos, a alternativa correta é a letra C. Ok? Então veja, a maior parte da população estava no campo submetida a condições de trabalho muito precárias devido a um sistema fundiário concentrado. Certo, tá certo. O que mais? A indústria e o setor financeiro se desenvolveram muito ao longo do século XIX, se tornaram uma base de uma forte burguesia nacional. Errado. Não se desenvolviam, estavam a passos vagarosos, muito lentamente. A Igreja Ortodoxa, igreja com I maiúsculo, ortodoxa com O maiúsculo, mantinha forte influência sobre a elite aristocrática. Então nós temos ali, sim, uma concentração da igreja. O domínio do czar era também um domínio político e domínio religioso. Vamos lá lembrar disso, o conceito de absolutismo, para entender todas essas coisas. Então vejam, meninos, se vocês não estiverem bem conscientes do absolutismo, o que foi o absolutismo, vai fazer uma confusão muito grande, principalmente no processo de avaliação. Quarto, no decorrer do século XX, o operariado russo tornou-se a principal oposição ao regime monárquico através de uma sólida rede de sindicatos. Então, a alternativa correta é a letra C. Se a gente tivesse escolhido a primeira de cá, nós teríamos a letra A como alternativa, a letra B seria descartada. Ficaríamos com a letra D e descartaríamos a letra E, tá certo? Considerando o texto seguinte, as reuniões de Trotsky no Circo Moderno apresentam apenas uma das múltiplas faces da massa. Há uma foto perturbadora do 1º de maio em Moscou. Na futura Praça Vermelha, em frente ao Kremlin, uma espécie de cruzamento cronológico, multidão revolucionária, uma mistura de tropas, soldados, a cavalo, passeatas, operários, adquire perfil familiar, o da coreografia tradicional. Estou fazendo a número 4, tá certo? Quem está acompanhando agora, fala para 4. Somente a ausência de tanques, de uma tribuna de apaches no alto escalão do PC e de grandes retratos do Lenin e Stalin pendurados nas fachadas. Vamos lá, no comando. Com relação às Revolução Russa de 17 e desdobramentos políticos na construção da URSS. Aí a gente tem aqui a alternativa letra B. Então vamos lá marcar a letra B. Ó, a recepção dos acontecimentos da Revolução Russa no Brasil foi amplamente favorável. Falso. Houve resistência. O ano 17 dá início a um processo que transformou o mundo sendo chamado por um importante analista de utopia concreta. Verdadeiro. Entretanto, os países que seguem a construção do socialismo histórico. Como assim socialismo histórico, socialismo científico? Socialismo científico é o proposto por Marx. Socialismo histórico é o socialismo que vai ser apresentado ao longo da história, que é o socialismo enquanto deixando de ser simplesmente uma doutrina, tomando um corpo, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Se eu perguntar para vocês uma avaliação, a diferença do socialismo histórico e do socialismo científico, nós vamos falar, o socialismo histórico, ele apresentou suas divergências na China, no Brasil, na Rússia, enfim. E o socialismo científico? O socialismo científico ele não apresentou divergência. Ele foi sempre do mesmo jeito, porque ele era um fundamento, ele era uma teoria, ok? Embora o fim da URSS tenha ocorrido após os eventos que vão de 89, com a queda do Muro de Berlim, com o golpe de Estado, que derrubou Gorbachev, a URSS teve um momento de grande abalo por volta de 56, quando vieram os crimes do período de Stalin. Esse é um que a gente vai estudar no próximo grupo, salvo engano, grupo 6, a URSS pós-fim da Guerra Fria. E a gente vai estudar isso aqui. Por fim,
período em que Stalin esteve no controle da URSS foi a abertura política graças à intercessão de Trotsky, que estabeleceu uma rede de contatos em todo o mundo, incluindo figuras como o muralista Diego Rivera e a pintora Frida Kahlo. Ok? O muralista Diego Rivera, pintora Frida Kahlo. Onde está o erro aqui? O período em que Stalin esteve no controle foi de abertura política? Foi de abertura política. Não foi de abertura política, foi de fechamento. Certo? Aqui está errado. Então, a letra B é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. 5. São os dizeres do cartaz abaixo. Vamos trabalhar com o riff por perto. A ideia é de um trabalho monitorado pelo Exército. Manter os trabalhadores mobilizados para a guerra em curso na defesa da Revolução. Essa é a alternativa correta. 100 anos da Revolução Russa. Ou você para de jogar água fria em mendigo, ou a Revolução explode. A charge citada produzida no contexto das reflexões sobre o centenário da Revolução Russa iraniza. Letra B. O despotismo czarista, o chamado domínio sangrento. Como assim? Aquele momento em que aqui é a figura religiosa e aqui é a figura do czar. É o momento do domínio sangrento, foi o dia de uma passeata ou manifestação de caráter pacifista, em que a população russa foi pedir para sair da guerra, uma guerra que estava acontecendo contra o Japão, e o czar entendeu que eles estavam tentando dar um golpe de Estado. Essa é uma das definições. E aí desceu o dedo e matou um monte de camponeses. Tá certo? Então vamos voltar aqui nas questões, identificados as respostas certas. Pelo menos aqui eu vou tentar colocar todas elas de cor verde para vocês. Então a número 1, letra E. Número 2, letra E também. Número 3, letra C. Número 4, letra B. Número 5, letra B. Número 6, letra B. A 6, explique quais eram as principais diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques. Então, vamos lá. Os bolcheviques defendiam uma mudança radical na política. Antes disso, a gente pode colocar, os bolcheviques faziam parte de um partido político, e defendiam, vamos lá, e defendiam uma mudança radical, faziam parte de um partido político, vírgula, vou tirar o parênteses aqui para ninguém reclamar, e defendiam uma mudança radical no campo político. Radical. Qual era essa mudança radical? Vou colocar entre aspas aqui: o fim do czarismo e da sociedade estamental. Nós trabalhamos muito esses conceitos. Cuidado com isso. Volta no caderno de vocês. Sociedade estamental, fim do absolutismo, enfim. De uma política para o povo, defendendo a Revolução Socialista armada caso necessário. Ok. Os mencheviques faziam parte, inicialmente aqui, vamos lá, eram um partido político, vou colocar dessa forma aqui, mais fácil, né? Eram um partido político, e político russo, antes da Revolução Russa, e defende uma revolução moderada, permitindo primeiro
permitindo primeiro a democracia e o pleno desenvolvimento do capitalismo para só depois implantar o socialismo. Ok? Número 7. Número 7. Estabeleça as principais características da chamada nova política econômica. Tem dois pontos importantes para a gente trabalhar aqui. O que é essa nova política econômica? Também chamada de NEP. Alguns autores vão simplesmente usar o termo NEP. Tá? Introduzido no governo Lenin. O que vai ser isso? O que vai ser essa NEP? Ela tinha como objetivo recuperar alguns traços como da política capitalista, como propriedade privada, livre comércio, autorregulação do capitalismo, certo? Autorregulação do sistema do capital, para incentivar a nascente economia soviética. A NEP, segundo Lenin, consistia num recuo tático caracterizado pelo restabelecimento da livre iniciativa e da pequena propriedade privada, admitindo o apoio financeiro dos estrangeiros. Ok? A número 9 é a última que a gente falta para trabalhar, porque nós trabalhamos a 10. A número 9 estabelece e traça as principais diferenças da Revolução Francesa e a Revolução Russa. Dois pontinhos muito bons de trabalhar.